Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Improvisa Podcast, o meu podcast sobre música, dança e cultura árabe. Olha só, antes da gente começar, antes de eu anunciar o meu convidado de hoje, que é um super amigo meu, eu queria te pedir, eu tô só vendo você assistir aos episódios e não se inscrever no meu canal. Então, se você ainda não se inscreveu no canal do Improvisa Podcast, não deixa de se inscrever para acompanhar em primeira mão sempre que um episódio for ao ar. Também deixa o seu like, né? Aquele nosso like de sempre e compartilha esse episódio com o máximo de amigas bailarinas e bailarinos possível. O convidado de hoje é um super amigo meu, né? Você tá acostumado a ver eu trazer aqui sempre bailarinas para o nosso papo. E hoje o convidado é um homem, é um bailarino, um super amigo meu, uma das referências hoje no Brasil e no mundo aí também, eu posso dizer, sobre folclore árabe. Ele tem um curso sobre folclore árabe, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu queria trazer com muito carinho e muito feliz o meu amigo bailarino Theo Versiani. Theo, seja bem-vindo ao Improvisa Podcast. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite aí de participar. E vamos bater um papo aí para trazer um conteúdo aí, uma conversa legal para quem está nos assistindo. Vamos sim. Pedro, obrigado aí pelo convite, né, para a gente poder bater esse papo, falar livremente sobre alguns assuntos bacanas, falar sobre o meu curso, como você já disse, falar sobre música também, que também é importante, né? E muito obrigado pelo convite mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço. E é legal você já começar falar livremente, né? Porque às vezes durante uma aula a gente fala muito direto os assuntos, né? E eu tô curtindo demais fazer esse podcast aqui, porque tá saindo assuntos e troca de experiências que às vezes nossos alunos nunca ouviram a gente falar, né? Nunca, às vezes eu trocando uma ideia, conversando com você aqui, saiu uma experiência nossa, né? Algo que a gente viveu, algo que você pensa, e isso para mim é muito valioso, assim. Podcast tem esse poder. Olha só, a gente vive, a gente é amigo há alguns anos aí, a gente frequenta as noites árabes há muitos anos, né? Apesar de hoje, com a pandemia, ter acabado um pouquinho as noites árabes, estão voltando agora. É, e a gente sempre se encontrou, a gente sempre dançou junto, rodas de Dabik, né? Começa falando pra mim, roda de Dabik. Eu vou começar a puxar o assunto aqui pra gente começar a bater esse nosso papo. Roda de Dabik, Theo. Quem sabe dançar em roda de Dabik, sabe dançar Dabik no palco? Ou são coisas totalmente diferentes? Tem a ver, não tem? Quem sabe dançar no palco consegue dançar numa festa, roda de Dabik? Como isso funciona? Tá, eu sei dançar Dabik de roda, né? Eu conseguiria dançar um Dabik num palco ou eu precisaria aprender coisas à parte? É totalmente diferente, tem coisas iguais. Como que funciona isso? É legal você falar que você é um cara muito experiente aí no assunto, né? Tem muita referência, estuda muito. Então, conta um pouquinho aí pra gente como que funciona isso, Theo. Cara, que pergunta bacana. Em nenhum dos meus workshops eu já vou fazer. Esse ano eu faço 19 anos de dança. Ninguém nunca me fez essa pergunta, e é uma pergunta interessantíssima, porque respondendo não, às vezes quem sabe dançar roda não sabe dançar coreografia e vice-versa. Nem sempre quem sabe dançar coreografia sabe dançar roda e nem sempre quem faz casamento sabe fazer nenhum nem outro, né? Às vezes a pessoa faz só aquela ZAF de 30 segundos e vira convidado. É um negócio muito louco. Mas assim, qual que é a diferença? Na roda, nós dançamos muito em cima do ritmo do Dapke, né? E a Uhum. contagem é sempre em 6 tempos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E quando é Dapke de dois, um e dois e três e quatro e cinco e seis. Se a gente colocar a contagem rápida, é 12 tempos. Então, para a gente não ficar contando até 12, a gente quebra no meio, vira 6 tempos lentos, né?
Quando a gente leva pro palco, nós temos, eu costumo até usar muito essa palavra, a gente tem uma liberdade poética muito grande de trabalhar com Dabk, com outros elementos de dança que não seja folclórica, e a nossa contagem, ela fica livre. Por quê? Nós vamos dançar em cima da melodia da música. Então, tem essa diferençazinha aí da roda pro palco. E existem escolas de Dabk no Brasil, né? Eu vim da escola da Nájila Jacobi, que é uma escola muito de Dabk artístico, de Dabk para o palco. Então, para eu aprender a dançar na roda, eu só aprendi a dançar Dabk de roda quando eu vim para São Paulo. Eu comecei a frequentar Alibaba, Capital Bar, onde mais? Mesquitas, festas de casamentos. Então, a verdadeira aula de Dabk de roda, ela não é aprendida dentro da sala de aula. Por quê? É, o Dabk de roda, quando você já sabe o básico e você quer dar um passo à frente, ele é muito freestyle, Pedrinho. Né? Você dança Dabk, você sabe. Não existe uma sequência pronta para você pegar a ponta do Dabk, por exemplo. Cada um faz o que quer dentro da contagem e sai um freestyle, né? É uma coisa que vem da sua mente, do que você está acostumado a assistir, você vai misturando estilos e cada ponta de Dabk tem um estilo diferente. E na coreografia, não, na coreografia é todo mundo igualzinho, né? Não tem essa história de improvisar, né? A roda de Dabk, a ponta do Dabk é uma improvisação total, né? Ah, eu e o Pedro, a gente está acostumado a dançar. Aí tudo bem, nós vamos fazer basicamente os mesmos movimentos, vamos agachar junto, aquela coisa toda. Mas para a gente não dar uma volta sobre esse assunto, não, não. Quem sabe dançar roda de W, que às vezes não sabe dançar coreografia, e quem dança coreografia, que era o meu caso, eu não sabia dançar roda de Dabk. Para não dizer, para não ser injusto com as pessoas, eu comecei a aprender a dançar roda de Dabk com o Nasser. Eu fui numa aula dele em algum clube aqui na Vergueiro, e era ele e o Camis, os professores. Eu frequentei acho que um mês de aula, e aí depois eu vi que o que eu tinha para aprender mesmo era o popular, né? Era no Alibaba, era no Capital Bar, era nas mesquitas. Mas o que eu aprendi com eles também me serviu muito de base, com eles e com a Nájila também, né? Mas a sua pergunta foi muito boa. Nossa, e aí com a sua resposta, eu sempre tenho algumas lembranças, né? Por exemplo, quando eu dou aula sobre ritmos que caem tanto em Dabk, muitas, quase 99% das vezes em Said também, né? O pessoal pergunta, Pedro, mas quando eu danço, a gente conta até 6, mas o ritmo tem 4 tempos. Como assim, né? E aí você falou isso pra mim agora, né? Pô, o Dabk que a gente conta normalmente em 6, ou é 1, 2, chuta e bate, né? Normalmente é legal a gente falar, até pra quem tá assistindo a gente, que a contagem dos passos às vezes é diferente da contagem do ritmo, né? Porque senão Exato. a bailarina ela fica pensando, pô, mas onde que eu acho 6 tempos em 4 tempos? Né? Normalmente você junta 2 compassos do ritmo de 4 para encaixar esses 6 tempos aí que vocês falam. É, é curioso isso, porque eu, por exemplo, quando as minhas amigas chegam para mim e falam, me explica o ritmo do Dabk que eu não entendo, né? Eu vou explicar em 4 tempos, porque são os tempos da estrutura rítmica, né? Não da estrutura do passo, do movimento, né? E agora quando a gente fala de movimento fica totalmente diferente, né? É, Você fala um pouco sobre isso quando você dá suas aulas, seus cursos, ou, é, ou você só trata mesmo da estrutura do movimento? Como é que funciona isso para você dar? Sei lá, para você explicar, ensinar alguém a dançar dab, como que funciona isso, Céu? para te falar a verdade, eu nunca entro muito no
no mundo dos ritmos, entendeu? Porque, sendo muito sincero, como eu sou com as minhas alunas, eu estudei muito pouco ritmo dentro do contexto árabe, né? E eu sempre tive comigo, e você sabe bem, o Pierre que sempre me ajudou muito nesse Sim. ramo. Então, o meu curso árabe, todo workshop que eu vou dar, tudo eu tenho a minha parte de ritmo toda foi ele quem conduziu para mim, digamos assim, né? Não que Aham. eu não saiba, mas é porque realmente o ritmo, eu tenho um problema muito muito forte em decorar nome de ritmo, etc, etc. Então, sempre que eu vou dar um workshop, eu falo para as meninas, ó, deixe seu e-mail, nós vamos mandar toda uma apostila sobre tudo que a gente falou, inclusive de ritmos. Em relação aos ritmos 4x4, e todo mundo contar até 6, é importante frisar que os movimentos são 4. A finalização entra o 5 e o 6. Então, se a gente for pensar em movimentos, a gente mantém essa estrutura de 4x4, né? Ah, E a finalização, como a finalização é livre, você pode fazer ponta, bate, chuta, bate, lado, lado, sobe, desce. Então, se tratando de movimento e ritmo, nós mantemos o 4x4. Tem gente que conta é, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nem todo mundo conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo, né? Eu acho que esse 5, 6 entrou para facilitar a cabeça da bailarina, porque se você pensar numa sala de aula, ó, o ritmo é 4x4, nós vamos fazer 4 movimentos e a finalização vem com parará, parará, ou parará, parará. Aí isso vai dando acho que um bug na cabeça da galera. Então, acho que para facilitar, igual para gente, para facilitar, nós falamos DAPC de um e DAPC de 2, quando seria DAPC da A e DAPC da TEM, entendeu? Ou DAPC popular e DAPC beduíno também, que foi uma coisa que chegou para gente. Então, em sala de aula a gente tenta facilitar o máximo do aprendizado para depois a gente entrar na parte do ritmo e a bailarina entender, igual várias bailarinas te perguntam, também me perguntam, mas Theo, mas a estrutura é 4x4. Aí você entra mais a fundo, né, no que a gente está falando agora, aham. né? Eu acho que o entrar mais é outra camada de aprendizado, entendeu? Não que uma tem que vir acima da outra, não é isso. Às vezes a menina ela quer aprender o ritmo primeiro para poder dançar. E às vezes a menina quer aprender a dançar para depois saber o ritmo, né? Não existe o que vem primeiro, né? É igual história, né? História do DAPC ou história do Said, história de folclore em geral. Eu gosto de ensinar a história primeiro para depois dançar. Tem gente que quer dançar e não está muito se importando com a história, não, né? Mas aí depois de um tempo, eu tenho até uma história bacana para contar depois. Depois de um tempo, vem a história e a pessoa fala: "Ah, mas espera aí, né? Eles batiam o pé no chão por isso, por isso, por isso. Ah, por isso que eles dançam com bastão." Aí a sua dança muda depois que você aprende tanto o ritmo quanto a história. É um combo, né? É uma bola. Desculpa, acho que a gente pode repartir essa bola em 3 partes. Não necessariamente nessa ordem. Dança, ritmo, história, né? Não dá para colocar o que vem primeiro, segundo, terceiro. Mas mais ou menos isso. Essa questão de estudar a história é extremamente importante, né? Porque a gente está tratando de cultura, né? De folclore. E tem muita bailarina que acho que se prende tanto a decorar os passos, né? Ah, vamos decorar a coreografia. Que aí acaba. E aí tudo aquilo parece a mesma coisa, né? Porque não entende. Que nem você falou, por que, que eu bato o pé no chão? Ah, então se eu sei o motivo, eu posso mudar. Né? Desde que eu mantenha a mesma ideia ali, o mesmo propósito. Por que, que eu danço com bastão? Talvez que tem muito árabe que gosta de dançar com bastão na ponta, né? Que às vezes quem não entende fala assim, não, mas que se dança
com masbah na ponta, tem muita gente que não entende, que fala, não, dabe que se dança com lenço na ponta, né? Porque a gente vê muito de roda, né? E é curioso a gente pensar nos tempos musicais, porque eu já fui, por exemplo, eu sei que você dança outros estilos sem ser árabe, você dança axé também, né? Você era de grupo de axé, né? Há uns anos atrás. E eu já fui em festa árabe com amigos meus que dançam dança de salão, por exemplo. Ah, me ensina aí o passo do dab, que aí você tá na roda e você vai ensinar 1, 2, 3, 4. Quando você vai fazer os 5 e os 6, que talvez muda ali um pouco da estrutura, a pessoa se perde, porque tá tão acostumada a fazer as coisas quadradinhas, que é, por exemplo, a dança de salão, né? Que quando... Eu não sou especialista em dança de salão, mas nem de dança, em geral, movimento, eu sou especialista de música. Mas quando você vai passar uma coisa diferente, ali talvez mais floreada, não sei, que nem você falou que o final a gente pode variar, a pessoa se perde. Esse meu amigo, ele falava pra mim, ele falava, meu, essa dança é muito difícil. Eu falava, que nada, é moleza, ó. 1, 2, 3, 4, chuta, bate. Eu falava pra ele, é moleza. Se você pensar nessa questão da movimentação, mas se você pensar na questão da estruturação da dança em si, é difícil mesmo. Eu falo sempre, né? Se a gente analisar as rodas, a gente vai ver que muita gente tá fora do ritmo ali, né? A gente vai ver que muita gente tá um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, ou totalmente começa fora do tempo ali. O primeiro tempo tá aqui os árabes normalmente eles gostam de dançar um pouco deslocado. E eu acho até que isso é válido, né? Dependendo se você entende a cultura, como no caso dos árabes, se você quer dançar. Agora, tem muita gente que dança deslocado, tipo, por não saber exatamente como dança, né? Funciona dançar deslocado, Theo? Assim, funciona dançar fora do tempo, num dab de roda, por exemplo? Ou eu sei que você dança muito com os árabes e tudo mais, né? Você acha que isso é válido? Você acha que isso é um erro? Você acha que eles sabem que tá fora e eles dançam fora porque eles querem? Ou pra eles é certo isso? Como que eles veem isso? Depende. Cara, eu já vi árabe que se importa com isso, né? Do tipo, sei lá, a ponta e os outros três estão fora do ritmo e a roda toda tá no ritmo e eles não querem nem saber, né? Porque é mais ou menos assim, gente. O ponta do dab, que é o cara que manda na roda toda. Então, normalmente, nós vamos no ritmo da ponta do dab. Não é que nós vamos fazer a mesma coisa que ele, mas normalmente ele começa no passo básico. Essa troca de bastão, essa troca de cabeça do dab, que a gente chama, às vezes o cara vai trocar, quando ele volta no tempo dele. E tem árabe que não quer saber. É aquilo, pronto, e acabou. Então ele muda o contexto da roda inteira, né? E tem gente que simplesmente não muda. E aí fica uma galera fora, uma galera dentro, até mudar o cara que vai entrar e ele vai olhar para a roda e vai falar: não, peraí, a roda tá no ritmo, vamos no ritmo da roda. Mais ou menos isso. Então eu já vi árabe que não quer nem saber, ele só quer pegar a ponta do dab e fazer a dele. E eu já vi árabe que entra e ele olha para a roda e ele respeita aquele ritmo, porque normalmente a roda tá no ritmo padrão, Uhum. né? Então tem gente que olha, espera o chuta, bate e recomeça o movimento. Tem árabe que ele não quer nem saber, ele vai entrar e ele vai fazer o ritmo dele e siga quem quiser. Mais ou menos assim. Mas, no meus tempos bons de Alibabar, né? Que antigamente era de umas noites árabes mais famosas que a gente tinha aqui em São Paulo, né? Capital, bar. Bom, a gente já teve inúmeras noites árabes, hoje a gente tem poucas, né? Mas tão boas quanto. Eu lembro que existia não era briga, né? Mas os próprios árabes brigavam Era entre si para ver briga. quem tomava a Era ponta. briga. Era Né? briga. Porque eu acho que é uma questão eu não sei se eu vou falar ego, né? Eu não tô falando mal dos árabes, que eu tenho muitos amigos árabes, mas eu acho que era uma questão mais de
exibicionismo, né? Porque eles queriam mostrar que eles queriam dançar, controlar a roda. E até uma questão cultural, né? De você estar à frente de tudo. Mas eu lembro que existe uma discussão ali, porque muitas vezes as mulheres, né? Queriam dançar na ponta, né? E aí eles olhavam torto, o que as mulheres estão fazendo, dançando na ponta? E aí convencionou-se lá no Alibaba, na época que eu frequentava, né? Que existiam duas pontas, né? As pontas da frente e a ponta de trás, né? Que na minha visão, a ponta de trás foi uma ponta que a gente criou pra gente brincar ali também de comandar alguma coisa, mas não existe a ponta de trás, né? Como que é essa relação? Ponta da frente, ponta de trás, mulher dançando, mulher comandando, mulher pode dançar dab, que não pode, teve época que não podia e agora pode. Como que é isso, Theo? A Dabk, é, ela é uma dança muito social, né? Ela não exclui ninguém. Desde a pessoa que simplesmente não sabe dançar, e se ela quiser entrar na roda, ela vai entrar. Uhum, sim. E ela vai dançar totalmente fora do ritmo, e nem por isso nós vamos deixar de segurar na mão dessa pessoa e tentar ensiná-la, ou se ela não quiser aprender, porque, não sei, ou o cara bebeu demais, ou a menina bebeu demais, e ela quer dançar daquele jeito, e ela vai ficar dançando daquele jeito enquanto a roda toda tá no, né, tá no ritmo dela. Então a Dapke é muito social essa dança. Então, já dizia nosso querido amigo que já não está entre nós já, o Tufik, ele sempre falava que a Dapke sempre cabe mais um. A roda nunca fecha, sempre cabe mais um. Justamente por ser uma dança social. Então ela não exclui absolutamente ninguém. Sobre as pontas, eu já ouvi uma história que sempre existiu duas pontas, né? Pela roda não fechar, então nós temos duas pontas. Nós temos a Rasdapki, que é a ponta masculina, e temos a ponta do fundo, né? Que seria a ponta das mulheres. Na nossa época, de Capital e de Alibaba, por nós sermos brasileiros e não ter essa. Bom, pelo menos é a minha visão. Eu acho que a gente não tem essa necessidade de querer aparecer. A ponta do DAP, nada mais é do que você querer aparecer e mostrar tudo aquilo que você sabe. Eu nunca tive essa intenção no DAPK, né? Você também não. Outras pessoas também não, que dançavam com a gente na época. Então, o que a gente fazia? A gente ia para a ponta do fundo, né? Que Para era não ter mais problema com os divertido. árabes. Era mais divertido, as meninas estavam lá, éramos solteiros, outras É, épocas, outros tempos, né? Então a gente queria dançar com as meninas, a gente não queria dançar com os árabes que já me deixaram cair em Ponta de Dab, que já me derrubaram em Mesquita. Então, a ponta para o árabe é um negócio, era um negócio muito sério. Hoje em dia não é mais tanto. É porque a gente vem de uma geração de que a ponta era um negócio sério, sim, era né? respeito, né? Você tinha que respeitar Era e deixar. Eu demorei para pegar a ponta do DAPK, sem maldade, acho que uns 10 anos. Porque eu fiquei 5 anos com a Nájila. Depois de 5 anos eu mudei para São Paulo. E eu lembro que eu entrava na roda do Capital e aí ia, né, a pessoa dançava, saía, dançava, saía, dançava. Aí eu estava chegando na ponta, quando eu estava perto da ponta, eu simplesmente saía da roda de DAPK. Porque eu achava que eu não estava preparado para pegar uma ponta de DAPK no Capital ou no Alibaba. Então eu sempre tive muito respeito, porque eu sempre vi que era um lugar muito disputado. E quem entrava na ponta da DAPK e não sabia dançar, ele não voltava mais durante um bom tempo. Os árabes marcam. E tem esse negócio de exibicionismo. Às vezes o cara dançava com a chave do carro dele, ou ele pegava um cordãozinho de ouro, né? Então, para eles é uma posição muito muito importante, né? E o fundo ficou para as meninas. E aí tem todo um respeito da roda de Dabke. Da ponta da direita, quando a gente vai florear, a ponta da direita sai primeiro para depois sair a ponta das meninas. Então existe um respeito.
as meninas demoraram muito tempo para pegar a ponta do dabk aqui no Brasil, por exemplo. Hoje em dia já não existe mais isso. Se a menina sabe dançar, nós mesmos pegamos as meninas e falava, vai, dança lá um pouquinho, né? Agora no Alibaba e no Capital, eu lembro que era mais difícil, era só quem sabia dançar mesmo de menina que ia para a ponta do dabk. E eu vi pouquíssimas vezes. O Capital durou o quê? 3, 4 anos, talvez? Se eu vi 10 vezes, foi muito. Então, para o árabe, a ponta do dabk é muito importante. É um negócio, é igual você falou, já vi briga por causa de ponta do dabk. É um É, negócio que para nós é meio que sem noção, né? eu já vi muita briga, né? Às vezes a gente tava tocando na banda, de repente começava a briga, e quando você vai ver, porque, porque ele foi dançar, ele foi dançar. E aí eles, né, já estão lá com um pouco de álcool na cabeça, né? Já quer aparecer um pouco mais. Aí o cara dança mais tempo, aí o outro quer dançar um pouco e o cara não quer deixar a ponta, né? Esse tipo de situação. Ô, Theo, eu sei meia dúzia de passos de dabk, né? E o que eu levo dessa meia dúzia é o que eu danço nas rodas e o que eu vejo o pessoal dançar nas rodas também, porque eu acho que todo mundo sabe, 90% sabe meia dúzia de passos, e os que sabem um pouco mais são as pessoas que estudam realmente para fazer talvez um trabalho aí mais. São os árabes, né? E quem estuda um pouco mais para fazer um trabalho aí profissional, que nem é o teu caso. Mas o que eu vejo, por exemplo, Said, né? Eu vejo que muita gente confunde Said de dabk, Said com dabk, até por a gente utilizar os mesmos ritmos. É legal a gente falar que não é porque a gente utiliza o mesmo ritmo no Said e no dabk que os dois são iguais, né? Que eu posso dançar uma música de um para o outro e vice-versa. Mas eu vejo muita bailarina dançando Said, por exemplo, e colocando um passo de dabk ali no meio, né? Só que até mesmo o bailarino de dabk, que às vezes pega um bastão e começa a girar, né? E fala que aquilo é Said, né? Tem passos iguais, tem passos que são parecidos, mas não são iguais. Eu posso usar os mesmos passos. Fala um pouco sobre isso, assim. Até pra gente... eu sei que muito disso você fala nas suas aulas, né? Mas é legal pra quem tá vendo a gente, pra quem tá ouvindo a gente, até não cometer os erros, porque, na minha visão, você vai dançar numa festa libanesa, né? Se você dançar com, sei lá, puxar um said lá ou colocar alguma coisa de said, culturalmente aquilo lá vai estar um pouco deslocado, né? Porque o said não é tradicionalmente libanês, né? Mas se você for pro Egito e puxar um dab, passos de dabk lá, pode ser que aquilo também não case muito bem, né? Fala um pouquinho sobre essa sua visão aí, nesse sentido. Uma vez eu dancei uma coreografia de Said no dia da independência do Líbano, Você... em Bauru, 2014, 15. E eu lembro que tipo, foi um evento com o Rimon. O Rimon fazia a festa lá. E eu tinha um grupo em Bauru com a Karina Valentim, e a gente tinha uma coreografia de Said, e as meninas eram responsabilidade dela, e os meninos e a banda do Rimon. E ela falou: vamos fazer? Eu falei: vamos. E tipo assim, mano, um puta desenho do cedro no chão, assim, do evento, enfim. Foi. Eu lembro que o Gege me olhava assim, depois o Gege falou: Meu, o que você tá fazendo? Festa da independência do Líbano, cara. Faz mais isso não, vem dançar dabk. Mas você sabe que assim, isso acontece. Eu já fui também tocar uma vez, eu não lembro se foi Ribeirão Preto, que cidade que foi que eu fui tocar na independência do Líbano. E faz uns anos isso, e o pessoal entrou dançando um número de Halid, sabe? Eu até contei isso aqui num outro episódio, e eu olhava aquilo e falei, tem alguma coisa errada, velho. Porque não é porque é dança árabe que eu posso... Por essa importância do estudar a história, né? Da gente não inverter as bolas, né? Da gente não sim. trocar, enfim. Mas como que isso funciona? Primeiro, acho que é importante aproveitar o espaço para explicar o contexto do bastão no dabk. Tá. Muita gente sempre fala de Said libanês,
e confunde, pega uma coreografia com, sei lá, 10 pessoas, 10 meninas ou 10 meninos, coloca o bastão na mão de cada pessoa e faz uma coreografia, e aí faz o que você acabou de falar, mistura passo egípcio com passo libanês e vira uma salada de fruta. O que que acontece? O bastão ele entrou no Dabk com nada mais do que uma homenagem àquelas pessoas que andam de bengala e não conseguem dançar dabki. Então, em rodas de dabki em casamento, por exemplo, eu tenho um tio, tem um problema na perna, ele adorava dançar dabki, mas ele anda de bengala. Então eu vou lá, pego o bastão dele e faço uma homenagem para ele, dançando na roda de dabki com a bengala, que substitui o masbarra, substitui o lencinho, substitui a chave do carro, o cordão de ouro, enfim. Sim. Nada mais é que isso. Tem muita gente que acha que porque tá com bastão virou saíde. Não, tem nada a ver, gente. É claro que você não vai usar movimentos de saíde na ponta do DAPK, né? Não é isso. Mas o bastão, ele entrou aí, como uma forma de você homenagear os mais velhos da sua família, né? Pegou um bastão ali, tio, dá sua bengala aqui, deixa eu brincar um pouquinho. Acabou, né? A gente romantiza muito, a gente coloca também muita história em cima disso, e na verdade é só isso, né? Não tem outra história. Em relação à mistura de passos, né? Igual você comentou, sim, existe sim, principalmente em rotina oriental, né? Que às vezes toca uma música e as meninas às vezes acham que é saíde, acham não, a maioria das vezes é saíde, né? E aí elas começam dançando saíde e de repente elas, pum, agacha, faz giro de dab, que vira uma loucura também. Uma vez uma menina perdeu um concurso em Curitiba porque a música dela tinha duas entradas de folclore. As duas eram idênticas. E eram dois saídes. E aí ela começou dançando um saíde, fez um agachamento de dabk. Eu falei, peraí, vai vir outra entrada dessa mesma sequência. Se ela agachar de novo, eu tiro ponto. Se ela não agachar de novo, eu vou só escrever. Batata, ela agachou de novo, perdeu o concurso por causa de um ponto. Provavelmente foi esse agachamento. Foi o seu. Então, as meninas confundem muito isso. Você tem que tomar uma decisão. Ou você faz tudo saíde, ou você faz tudo DAPK. Sim. Se vai errar, erra com propriedade. Não, eu acho que isso é um DAPK e eu vou dançar DAPK. Então faça DAPK do começo ao fim. Se você acha que é saíde, faz o saíde do começo ao fim. Não mistura, porque são países diferentes, culturas diferentes. A própria língua, né? Não é porque eles falam árabe que é a mesma coisa. Sim. O árabe egípcio é totalmente do árabe libanês, não é totalmente, né? Claro que você vai conseguir se comunicar em ambos os países com o seu árabe, mas a pessoa vai falar, opa, esse cara é egípcio. Ou vai falar, opa, esse cara é libanês, né? Por algumas formas de se falar. Então, a gente precisa respeitar essa diferença. Não dá para misturar, né? São culturas diferentes, o folclore é diferente. A única coisa que é igual é o ritmo. O ritmo ele entra o saíde ele entra no dabk de 1, no dabk de 2 e no saíde, né? Ah, Theo, mas tem a flauta. A flauta. O Mismar é primo do Miswi, que é primo do Nai. O Nai é a única flauta das três que a gente consegue diferenciar bastante. Miswi e Mismar são agudas, então rola uma complicação. Tabel. Tem tabel no Said, que é um pouquinho menor, e tem tabel no Dabk, né? São formas diferentes de tocar, mas é o mesmo instrumento. Então, Said e Dabk, eles se parecem muito, tratando-se do contexto musical, né? E aí, às vezes as meninas perguntam, mas Theo, e eu vou fazer como para diferenciar, né? Eu falo, olha, existem outros ritmos que entram no Dabk, mas se tratando quando se entra o ritmo Said, você tem que procurar a nacionalidade do cantor. Você joga no Google, Faris Karan. Onde ele nasceu? Ele nasceu no Líbano. Ele não vai cantar Said.
Ele vai cantar Halid, porque a galera do Golfo paga para os maiores cantores libaneses, sírios, para cantar a música deles, egípcios, enfim. O Halid, ele é uma bola que eles... Teve um tempo atrás que eu fui pro Egito e tava passando Assi Halene cantando uma música de Halid. Eu lembro, eu falei, Bruno, esse cara é o Assi Halene na televisão. Então, tipo assim, o Halid, ele é um outro contexto, né? Se tratando de Dabk e Said, que são muito parecidos, você tem que buscar quem é o cantor, né? Você descobrindo se o cara é sírio, se ele é da Palestina, da Jordânia, do Iraque ou do Líbano, você pode ter certeza que aquilo ali não é Said. A possibilidade de ser Said é nula. Então é uma dica que eu dou para você descobrir o que é o quê. Agora, a grande questão aí, né? Eu acho que é, por exemplo, não sei, aqui no Brasil, né? Se a gente vai dançar com uma banda ao vivo, né? Muitas vezes o próprio, eu vou falar, não é falando mal dos músicos mesmo, porque eu sou amigo de todos, mas muitas vezes a gente que estuda música, a gente não tem essa vou falar malícia, vai. Eu tenho porque eu gosto muito de estudar, mas essa malícia da dança, tá? De saber o que? Ah, isso é Dabik, isso é... Então a bailarina chega pro músico e fala, eu quero dançar um Said. Na cabeça dele, ele pensa, Said, eu vou fazer uma música que tem o ritmo Said de fundo, né? Ele toca a libanesa. E aí ele toca um Dabik, né? Que é o que acontece... 90% das vezes acontece isso. Por quê? Porque é muito mais comum para as bandas, para os músicos das bandas árabes, porque a gente tem muito mais músico libanês aqui tocando do que músico egípcio, né? É muito mais comum a gente saber músicas que tem o ritmo Said, que sejam Dabik, né? Sim. Do que... Então, eu já vi muitos casos da banda começar a tocar uma música que é um Dabik e a bailarina entrar com bastão. Com bastão. Mas é aquilo que você falou. Então, banca que você tá fazendo um Said. Então, faz um Said do começo ao final, mesmo que seja com a música de Dabik, né? Eu acho que era até você que tava uma vez num júri do meu lado e entrou um grupo. Eu só não me recordo exatamente o que, mas que eu olhei e falei, putz, na ficha tava assim, Dabik, sei lá, Dabik folclórico, né? E aí eles entraram dançando com roupa de Said, com bastão de Said, alguma coisa assim, né? Ou a música era diferente. Eu lembro que tinha várias bolas invertidas, que nem você citou aí do caso que você tirou um ponto. E eu olhei, foi inclusive pra você, falei assim, eu tô viajando ou é isso mesmo? Você falou, é isso mesmo, né? E aí eu chamei a organização, né, pra não falar qual concurso que era, né? Aí ele falou, não, mas ano passado eles vieram aqui com a mesma coreografia. A mesma, só que com outra coisa escrita, né? Falando que era outra coisa. E aí os Lembrei. Lembrou? E aí, lembrei. E aí eu até brinquei com ele. Falei, tá, mas eu vou julgar pela minha cabeça. Eu não vou julgar pela cabeça dos jurados do ano, né? Porque a gente estuda um X, né? A gente também não pode, né, julgar por base no que outras pessoas estudam, né? Então, esse tipo de confusão, Theo, acontece muito e eu presencio muito, você presencia muito mais, né? O que a gente falou, que tipo, o ritmo chama Said, e ele é encontrado em música de Dabik. Coincidentemente, né, eu digo que é coincidentemente, né, não sei quem foi que criou os nomes dos ritmos, mas colocaram o mesmo nome da dança pro nome do ritmo. Mas não é porque chama Said que vai ser só usado no Said. Assim como tem músicas modernas. Modernas, né? A maioria. A maioria que usa Said. Né? Então é legal a gente frisar sempre isso. Agora você falou que são países diferentes, né? Dabik é do Líbano e Said é uma região do Egito, né? Que até eu trouxe eu gravei um episódio com o Ammar, do Portal Árabe, não sei se você conhece ele falou muito sobre a região de Said, né, e eu achei muito, pra mim foi uma aula, que eu não estudo a fundo essas questões históricas, né,
E por ser uma região do Egito e por ser do Líbano, da onde surgiu hoje é um estilo musical, eu vejo que é um estilo, ou é um apelido para uma... Da onde surgiu o Said libanês? Da onde surgiu o Said? O Said libanês, ele chegou no Brasil pelas mãos do Tufik, Tá. né? Foi a primeira vez que eu ouvi falar de Said libanês, porque, se não me engano, o Tufik tinha ido para o Líbano e ele tinha visto muitas coisas de dabke com bastão, né? Casamentos, foi uma época que começou a surgir muito, a internet começou a bombar, né? Os vídeos começaram a estourar no YouTube e muita coisa de bastão no meio do dabke. E aí ele usou essa nomenclatura de Said libanês e montou um workshop, né? E ele montou um workshop e era uma época que o passaporte valia muito mais do que qualquer outra coisa aqui no Brasil, né? Pedrinho, eu vou te falar uma verdade. Nós brasileiros, nós não perdemos em nada para os professores libaneses nem professores egípcios. Se tratando de arte, cultura ou história. Tem muita gente aqui no Brasil que sabe mais história sobre folclore do que os próprios egípcios. Entendeu? Porque a salada de frutas que era, por exemplo, o meleia antigamente, era bizarra. Já chegaram pra gente falando que meleia era dança de garota de programa. Nossa. E isso vendeu aqui no Brasil. As meninas dançavam mascando chiclete, era um negócio com outro contexto, nada a ver. Então, assim, cada um vinha com uma história diferente e a gente ia comprando essas histórias e compraram a história do Said libanês, né? Que não foi culpa do Tufik, porque ele veio, deu um nome para o workshop dele, entendeu? E trabalhou muito no Brasil esse ano e ficou essa história de Said libanês. E aí tinha muita discussão na internet, no Facebook, Orkut na época. E aí eu lembro que depois de uns 2 anos desse Said libanês, o próprio Tufik escreveu na internet, né? Que falou, gente, Said libanês nada mais é do que o Said tocado no Líbano, né? Não tem nada a ver com a dança. Aí ele explicou sobre o bastão, por que tem bastão, etc, etc, etc. Mas assim, essa história perdurou aí por 2, 3 anos e tá até hoje não, porque, né, essa história ela já meio que a poeira já baixou faz tempo, mas perdurou por muito tempo e era complicado porque era, por exemplo, era a minha visão de quem estuda bastante contra a visão de um libanês falando aquilo, entendeu? A mesma coisa que eu virasse e falasse, olha, o bastão ele veio do Tartib. E aí chegava um egípcio e falava, não, o bastão nada mais é que o cara tá com dificuldade de andar e ele usa o bastão ali. E aí, pelo passaporte da pessoa, isso valia muito. Então, muitos egípcios fecharam eventos no Brasil simplesmente por ter passaporte egípcio. Eu mesmo uma vez fiz uma aula com um egípcio aqui no Brasil, caríssima, que eu falei, mano, na época eu era aluno do Tariq. Falei, mano, esse dinheiro eu faria 5 aulas com o Tariq. Eu joguei no lixo, sei lá, R$ 300, que na época era muita grana. Sim. Cara, que curioso, né? A forma como as coisas acontecem, né? Hoje bom, você me acompanha, a gente se conhece há tantos anos e você sabe que pô, o que tem de, sei lá, festa árabe que contratam talvez outros músicos, talvez inferiores à banda que a gente toca, ao meu trabalho, mas por causa do passaporte, né? Ah, não, ele é italiano, ele não vai tocar, né? E isso acontece mesmo, né? Ah, eu coloquei um workshop, né?
pegou. Às vezes a pessoa que não sabe o contexto daquele nome começa a falar, eu danço saíde libanês, né? Às vezes não. E aí vai pegando uma coisa, vai pegando ali, vai pegando. E eu te perguntei porque já houve muitas discussões no passado sobre isso. E é até curioso, uma vez eu fui tocar num espetáculo e eu fui tocar com alguns bailarinos e algumas bailarinas e eu ia fazer uma interação com algum deles e cada um me pediu um ritmo. E um deles me chegou pra mim, por exemplo, e falou: "Ô Pedro, eu queria que você tocasse Maxum Said." Aí eu falei: "Oi? Não, toca Maxum Said." Aí eu falei: "Não, não. Ou é Maxum ou é Said. Maxum Said não tem como, né? Eu tocar os dois juntos ao mesmo tempo." "Não, não, é Maxum Said." Aí eu falei: "Cantarola aí pra mim." Aí ele cantarolou o Maxum um pouco mais rápido, né? Existe o Maxum, aí existe o Maxum Sariam, que é um Maxum um pouco mais rápido, que eu não sei exatamente a tradução do Maxum, mas é como se fosse um Maxum corridinho, assim, né? Um Maxum um pouco mais agitado. E, e aí eu falei: "Mas não seria Maxum Sariam?" Aí ele: é isso daí mesmo." Ou seja, ele ouviu alguém falando, gostou e saiu falando da forma como ele achou que ele tinha escutado. E aí, se ele fala, por exemplo, uma aluna dele isso, cara, isso vira uma bola de neve, porque aí vai falar que existe o Maxum Said, daqui a pouco volta a história de que existiu bala de Undum, né? E aí volta a história que. E aí vira uma bola de neve pra tudo, né? Mas cara, muito, muito curioso isso. Lá no começo, vou tentar, vou resumir essa história. Lá no começo eu falei pra você que eu ia contar uma história que aconteceu comigo. Conta, eu Eu, quero saber. eu vim dançar num evento em São Paulo, eu morava em Uberaba, e eu vim dançar com a Razi, no evento dela. Não me lembro, evento, não é o Eventre, não, o Eventre é da Ana Cláudia. Era um outro evento que era da Razi. E aí ela falou: vamos dançar um Saíde? Eu falei: vamos. Ela falou: você escolhe a música? Quero dançar com dois bastões. Eu falei: escolho. Cheguei em São Paulo com uma música do Ferris Cara, Shifta, eu acho que era Shifta, e fomos dançar. Dançamos, não sei o que, o povo foi à loucura, isso em 2006, 2007, muito tempo atrás. Dançamos, cheguei lá, maravilha, ganhei meu cachezinho, voltei para Uberaba, e aí um certo dia eu tô olhando na pasta do meu e-mail na lixeira, tinha um nome árabe lá, eu na curiosidade cliquei. Não era Casa Árabe era do Tony, era um negócio assim, tinha aquela árabe. Aí tinha um e-mail, mano, gigantesco. No resumo era tipo: você é um irresponsável, você não sabe o que você tá fazendo, é, que o seu nome tá sendo bem falado, né, no Brasil todo e eu tô fazendo tudo errado e não sei o quê. Primeiro ele me deu uma detonada e depois ele me deu uma aula de história. Ele falou: olha, você tá dançando um dabke, né? Que não tem nada a ver com o seu figurino, que era figurino egípcio. Você estava com dois bastões, não existe isso. Seu turbante estava egípcio, enfim. A sua parceira estava errada, ele falou: a sua parceira estava errada porque você estava errado. Então, o culpado de muita coisa pode ser você. Vai estudar história. Nossa. Tipo assim, me deu a pancada. Mas foi a melhor porrada que eu tomei na minha vida. Que eu falei: Na época, eu falei, eu preciso. Na época, eu ainda era muito aluno da Nájila. Eu falei: eu preciso desmamar, literalmente, da minha professora. Eu preciso dar um Google, eu preciso estudar. E foi daí que eu comecei a ver que o folclore não é mais, não é muito você saber dançar o folclore. É você entender o que você está fazendo. Porque um dia, um egípcio, um libanês, um sírio, alguém vai te questionar o porquê Sim. daquele figurino, o porquê daquela música. Você sabe o que a música fala, por que você está usando bastão, por que você está usando masbarra, por que você usa masbarra e não lencinho. Então, uma hora alguém vai te pegar de lado e vai te botar na parede, igual me colocaram. Então, isso aí aconteceu comigo uma vez para nunca mais. Eu acho que, por exemplo, quando eu dou minhas aulas sobre ritmos, né, eu explico sobre o ritmo, aí e
eu vejo que tem duas formas da gente identificar o ritmo. A primeira delas, e a mais importante, é pela estrutura musical. Então a gente começa a estudar a estrutura musical, aí ver as notas, ver a proposta, etc. Só que existe duas formas de você dançar. Uma forma que você dança meio certo, eu falo, e uma forma que você dança completamente certo. A forma que você dança meio certo é a forma que você dança só musicalmente certo. Então, você vai, por exemplo, você vai pegar uma dança folclórica, você não tem ideia nenhuma de como dançar aquela dança folclórica, é melhor, na minha opinião, você dançar ela meio certo, pelo menos musicalmente certo, do que dançar totalmente errado. Mas o ideal é o que, dependendo de onde você vai dançar, você dance ela 100% certo. Se eu vou dançar numa festa de árabe, eu não posso me dar o luxo de dançar uma música culturalmente, né? No caso de uma dança folclórica, errada. Porque é uma questão de respeito, né? Os árabes, de todos que eu conheço, assim, nesses 20 anos que eu tô na dança, até mais, eles são muito patriotas, né? Então, eles são muito mais patriotas, por exemplo, do que o brasileiro, que o brasileiro não defende o Brasil como de unhas e dentes, né? Tem as exceções, claro, mas os árabes, eles são muito patriotas. Então, se você chega numa festa árabe para dançar uma música árabe que não é certa, que você tá dançando um saíde com roupa de com Dabik com roupa de Said, ou um Said com roupa de Dabik, ou Said com uma música de Dabik, etc, etc. Eles se ofendem, se ele for muito patriota mesmo, eles se ofendem mesmo. E aí, que nem você falou na ponta do Dabik, se tiver muita gente, se o árabe vê que você não sabe dançar, você nunca mais dança, ou você não dança por um bom tempo, porque eles marcam, eles falam, não, aquele ali não dança. Então, às vezes, ele nem quer dançar, mas ele viu que você vai puxar a ponta e você vai meio que, entre aspas, desrespeitar a cultura dele, né, dançando mal, sem saber dançar, ele vai levantar, vai puxar a ponta de você, vai tomar a ponta de você só pra você não dançar, né? Exatamente. Acontece isso mesmo. É mais ou menos isso. Então, cara, eu já passei por muito preconceito nesses 20 anos aí, tocando, né? Porque eu não sou árabe, assim como você não é árabe, você dança. De músico, eu já até contei isso também, de músico não, de árabe chegar na ponta do palco, eu lembro até hoje, na ponta do Capital, eu tava e eu tocando e o árabe lá lá embaixo, né, que o palco era bem baixinho assim, né, então baixinho. Ele lá na ponta do palco e olhando pra mim, aí quando eu parei de tocar, ele falou assim, você é árabe? Eu falei, não. Então você não pode tocar. Aí eu falei, tá. Peguei o derbaque ali, que ficava bem próximo da onde eu tava. Então toca aí, né? Ele nitidamente, né, fisicamente, você já via que ele era árabe, até pelo sotaque que ele falava. Aí ele, não, mas eu não sei. Eu falei, então, tá vendo como ser árabe não quer dizer nada? Deixa eu fazer meu trabalho aqui, eu tô estudando pra isso, né? Musicalmente você não tem um A pra falar de mim aqui, você pode falar pra mim, você não sabe falar árabe, você não nasceu lá, mas musicalmente você não tem um A porque eu tô fazendo direitinho as músicas aqui, então você deixa eu fazer meu trabalho, vai lá curtir sua noite árabe aí, nem enche o saco. Tipo, tem que ser. Eles são muito patriotas. Ô Theo, eu participou aqui comigo também, que nem eu já disse agora há pouco, o Omar, né, do Portal Árabe, o professor de árabe. Ele me falou muito como é no Egito, a região de Said e tudo mais. Eu fiz algumas perguntas de curiosidades minhas sobre as danças, né? Ele me falou que para eles, não, ou pelo menos pro conhecimento dele, assim, né, de nativo, de árabe mesmo, não tem nenhuma dança que chama balad, né? Para ele falou assim que balad, né, eu já sabia disso, né, significa do país, né? A gente traduz aqui como minha terra. Minha terra. Enfim, existe uma dança que chama ballad mesmo? Ou isso é uma dança que, tipo, é uma dança deles lá que a gente chama de ballad? Porque ele falou, existe o Falahi, né? Que é a dança deles. Mas na minha cabeça, eu conheço o Falahi e eu conheço o Dabi. O ballad. Mas eu não sei também diferenciar as duas. Para mim, elas são visualmente, ritmicamente, eu sei a diferença. Mas visualmente eu sei que as duas são muito parecidas assim, em termos de vestimentas e existe essa dança. Como que funciona isso? Qual que é a diferença
pra um Falahi, por exemplo, que eu tenho essa dúvida? Olha, o Ou você não Falahin, conhece? na verdade, o Falahin, ele é uma dança, a gente costuma falar uma dança mais do interior, que conta a história do campo. Então, por exemplo, o Falahin, ele entra no Saíde, que é o que muita gente não sabe. Na música Saíde, não é só propriamente o ritmo Saíde, existem canções que tem o Falahin, principalmente no final da música. Porque o Saíde não deixa de ser da região do povo Falahin também, que é a dança da dança do jarro, a dança das flores, né? Então, o Falahin, ele tem essa história de ser uma dança mais de camponeses, né? Uhum. E a região de Luxor, região de Assuã, ela é essa região onde o pessoal vive do Rio Nilo, né? Sim, O povo Falahin vive do Rio Nilo. O Ballad não é uma especialidade minha porque é uma dança 100% feminina, né? tá. Eu estudei muito pouco Ballad, mas o pouco que eu estudei, eu sei que o Ballad, ele não é uma dança, mas ele é um estilo de vida, né? Ah, entendi. Ele é um estilo de se viver. Existe a mulher Ballad, assim como existe o homem Said, entendeu? Então, ele transpõe essa ideia de ser uma dança. Ele ultrapassa isso, né? Ele é um estilo de vida. E com esse estilo de vida vem o estilo de como uma mulher bala de dança, Entendi. entendeu? Como um homem sair de dança. E aí isso virou acabou que virou uma dança, né? Como o homem sair de luta. Ah, ele luta no Tartibe, que virou uma forma de se defender, depois virou uma dança, virou uma manifestação cultural. Eu acredito que o Ballad ele seguiu mais ou menos um pouco dessa linha. Era um estilo de vida como as Gawazes, por exemplo, né? As Gawazes. Gawazes existe a mulher Gawazi, o povo Gawazi, né? Os ciganos. Desse povo, com muitas mesclas, existe a dança Gawazi. O Ballad seguiu mais ou menos essa ideia. É um povo Ballad que tem a sua forma de dançar, que é totalmente distinta de qualquer outra dança. Você percebe, né? Quando a Sim. gente vê uma dança ballad, você já vê que, opa, né? Lencinho, ou lacinho na cabeça, você falou, opa, é um ballad. E dentro dessa história do ballad, existem alguns braços que a gente costuma falar, ballad Scandarani, ballad do Cairo, ballad New Ballad, que é um negócio que para mim nem existe. Ballad é ballad e fim. Entendeu? Eu, Então, eu acho pode falar. que. Não, eu acho que o que ele disse, então, né? Vendo sua explicação aí sobre o assunto que eu nem conhecia. Porque pra eles deve ser tão natural ver essa dança, né? E pra gente, a gente, eu digo os ocidentais, né? E até mesmo alguns orientais, né? A gente criou uma representatividade, né? Pra esse tipo de mulher ballad, né? Mulher do. E. Cara, que legal. Nossa, eu tô falando que eu tô aprendendo muito com os podcasts, porque eu tô conversando sobre dança. Eu estudo sobre a dança, né, pra poder tocar, pra criar as músicas, mas eu não vou muito a fundo, assim, né? Eu nunca bati esse papo com você, assim, né? Já tive conversa sobre, isso é um W que são sair, como que você interpreta um, como você interpreta o outro, até mesmo pra eu entender como é que os bailarinos pensam, mas esse tipo de coisa, cara, muito legal. Ô, Theo, fala pra mim um pouco. Eu sei que você tem um curso, eu não sei se ainda é um curso que existe, se não existe. Você criou eu acho que foi um dos primeiros cursos, pelo menos que eu vi online, que falava sobre vários estilos de dança e de folclore, né? Que era, eu acho que chama folclore à base de tudo, né? Que fala um pouquinho se ainda existe, como que faz pra fazer aula com você, se não existe, como faz pra fazer aula com você. Fala um pouquinho pra gente, tá chegando no final do nosso papo aqui. Agora eu tô brincando que é a hora do jabá do convidado, né? Que a gente tem... Fala um pouquinho pra mim como é que você como que as pessoas te encontram, como entram em contato.
Fala um pouquinho aí. O folclore à base de tudo ainda existe. Nós fazemos, eu e meu sócio, né, que é o Eduardo Pelosi, que também é bailarino de Uberlândia. Ele é responsável pela parte de engajamento e tudo mais, e eu fui responsável pela parte de dança, né? Então a gente juntou o que ele sabe fazer de melhor e o que eu sei de fazer melhor para a gente poder montar o curso, né? O curso ainda existe, mas nós demos uma parada, né? Porque a gente já tinha feito muitas vendas, são mais de 300 alunos nos 5 continentes, é um negócio muito louco. Que legal. Mas a gente deu uma parada porque a gente estava fazendo muitos lançamentos, um atrás do outro. Aí depois a gente montou um festival, Folclore à Base de Tudo, para dar uma quebrada também. E agora no segundo semestre a gente volta com os cursos. Bom, o Folclore à Base de Tudo, ele tem os 4 principais folclores que, na minha visão, são os mais vendidos aqui no Brasil, são o que o pessoal mais estudam, que é Saíde, Dabque, Mambuti, que é a dança do pescador, e dança núbia. Dentro do Dabque tem todos os estilos de Dabque, dentro do Saíde tem todos os estilos de Saíde, com, sem bastão, com 2 bastões. Tem o Mambuti e a dança núbia, então não são só quatro estilos de dança, são mais de 9 estilos de danças. Nós começamos a montar esse curso antes da pandemia, mas o primeiro curso que eu vi online foi de uma moça, foi de uma bailarina que chama Nilza Leão. Ela foi quem deu pontapé total nessa história, né? E foi quem serviu de inspiração também para a gente montar o nosso curso, que não tem nada a ver com o curso dela, totalmente diferente. E a palavra folclore à base de tudo, ela veio de um workshop do Amir Taleb, na Argentina, que eu estava assistindo. E você vê um bailarino oriental em um workshop dele de ballad, inclusive. Alguém fez alguma pergunta para ele sobre folclore e ele falou, folclore é a base de tudo. Tudo nasce da manifestação do povo, tudo nasceu da manifestação do povo, do folclore. E aí ficou na minha cabeça essa história. E aí eu comecei a usar a hashtag folclore à base de tudo sem ter o curso, e hoje em dia o curso existe, né? Quem quiser comprar, tem a bio lá, tem o link na minha bio, né? Pode comprar até fora do lançamento dele, mas é porque os lançamentos a gente sempre coloca num valor mais bacana, e agora para o segundo semestre a gente vai fazer mais um lançamento. Ah, que legal. E então quem quiser, eu vou deixar aqui depois, eu vou colocar o seu Instagram aqui na tela, então quem quiser te adicionar lá, seguir, né? Eu também acho que o folclore é a base de tudo, né? Porque se a gente tá falando se a gente for fazer uma dança clássica tradicional, né, uma rotina oriental egípcia, por exemplo, o folclore vai estar inserido ali de alguma forma, né? Talvez você precisa entender como funciona, é, viver realmente o folclore. Então, realmente o folclore é a base de tudo. Me veio uma dúvida: o curso é tanto para homens quanto para mulheres? Qualquer um pode fazer? Ou só mulheres? É só para bailarina? Como que é isso? Na verdade a gente montou para mulher, né? Tá? Mas todos os homens que compram o curso, todo mundo que compra o curso, ele tem um feedback é, no meu WhatsApp durante um tempo. Então, o homem que compra e quer tirar alguma dúvida, como é esse passo, como é aquele passo, eu dou todo um suporte para essa pessoa, né, para esse bailarino, e assim, tanto para o homem quanto para a mulher. Às vezes não entende alguma coisa, quer saber se o passo está certo, está correto. Tem né, tem o meu WhatsApp. Por isso que eu falo que nos lançamentos a gente monta um grupo. Dentro desse grupo, as pessoas tiram suas dúvidas durante um certo tempo. Não é que a pessoa que comprou há 3 anos atrás, ela pode tirar dúvida Sim. comigo hoje em dia, né? Mas ela tem sim uma consultoria, né, online, no qual eu tiro qualquer tipo de dúvida sobre o curso, sobre história. Dentro do curso tem música, tem a parte teórica. É um curso bem completo, sim. Eu considero um curso bem completo. E tem essa consultoria que eu também acho bacana, principalmente para os meninos, né? Que às vezes eles veem um passo e falam, mas esse passo tem um básico egípcio, o que que eu faço? Aí eu filmo para ele, não, o passo é assim. A pegada do braço é diferente, é assado. E aí eu vou Tá. dando essa consultoria para ele saber a diferença
de um para o outro. Eu acho que é legal até mesmo, sei lá, para marido de bailarina, né? Para namorado, para quem gosta, né? Até acompanhar, né? Pô, eu quero dançar com minha namorada dança um saíde, eu quero dançar junto com ela, né? Aí eu acho que fica a minha indicação e eu conheço muito bem o trabalho do Theo aí, eu sei que é um trabalho de qualidade. Ô Theo, queria te agradecer, cara, muito obrigado mesmo de coração por você ter dividido um pouquinho aí do seu conhecimento aí, batendo esse papo comigo aí. Fiquei muito feliz de você aceitar meu convite, né? O Theo aceitou o convite assim, ó, pá, eu falei, Theo, assim, tô dentro, né? Muito legal. Obrigado, viu, Theo? De verdade, obrigado mesmo, cara. Pedrinho, eu te desejo muito sucesso aí. Eu comentei com alguém, eu falei, uma sacada do Pedro, né? Porque o podcast está muito em alta, né? Tendo em vista aí o Flow, o Podpah, outros podcasts bacanas que eu acompanho. E eu acho que o nosso meio precisa, né? Há muito tempo atrás tivemos um podcast que até teve uma repercussão bacana, mas não era uma época dos Sim, podcasts, né? E hoje em dia, tanto você quanto outros profissionais aí estão fazendo. Acho bem legal, porque é um bate-papo informal, é um bate-papo que a gente pode usar de uma linguagem mais popular e explicar algumas coisas, algumas dúvidas que muita gente tem vergonha de abrir um direct com a gente, por exemplo, e perguntar, Theo, essa música é X, essa música é Y, né? Dizer também para vocês que estão nos assistindo que não é que a gente cobra sobre algumas informações, gente, não é isso. sim, Eu acho que se você mandar um direct pro Pedro e perguntar, Pedro, isso aqui é um falar, isso aqui é um Maxum, isso aqui é um Malfuf, a gente não vai. Uma coisa é você fazer uma pergunta direta, outra coisa é você querer uma consultoria, aí é o nosso trabalho, aí é onde a gente ganha nosso pão, né? A gente cobra para esse tipo de coisa. Mas nós somos humanos, da mesma forma que a gente ajuda as pessoas, nós somos ajudados um dia, com certeza. né? E eu acho que esse podcast é até bom porque, por exemplo, aqui no nosso papo já teve várias informações que eu dou em workshop num bate-papo informal. Então, o podcast também é uma forma de você adquirir conhecimento. Com certeza. É isso que o Theo falou, é a mais pura verdade, né? Eu deixo meu direct aberto, né? Até meu WhatsApp eu divulgo sempre para dúvidas, né? Às vezes as bailarinas têm uma dúvida no ritmo. Muitas vezes eu falo na resposta assim, olha, sua dúvida ela é mais profunda do que você acha, né? Não é perguntar para mim, mas esse daqui é um ballad ou é um maxum? Mas, né? Eu vou responder, isso é um ballad, mas para mim é mais profundo porque se você não sabe a diferença desses dois, você precisa dar um passo antes, né? É, lógico. Né? Você precisa. Aí às vezes você fala, parece que eu tô querendo vender o meu curso, mas na verdade, né? Na verdade, eu sempre explico da melhor forma que eu puder explicar. Se eu realmente num direct, numa pergunta, falei assim, olha, eu acho que você precisa fazer um curso de ritmos, não é? Pode fazer com qualquer professor, não necessariamente comigo, mas é porque eu acho que precisa disso mesmo, né? Eu dou de informação, tô fazendo esse podcast justamente porque eu acho que é um meio legal da gente levar informação de qualidade aí pro meio da dança do vento, pro meio árabe no geral, né? Eu não teria por que, numa pergunta, pegar e querer vender o meu curso. Eu vou vender o meu curso, obviamente, se eu achar que é necessário. Se eu achar que eu consigo Claro. responder ali tranquilo, eu respondo numa boa. Theo, queria só falar aqui pro pessoal que tá assistindo também. Falei no começo, mas muita gente espera até o finalzinho pra se inscrever no canal. A gente tá tendo muitas visualizações. E eu tô muito feliz, eu agradeço de coração por isso, tá bom? Mas não deixa de se inscrever no canal, é muito importante a gente ter vários inscritos pro YouTube entender que esse vídeo é bom, né? Pro algoritmo, né? O tão famoso algoritmo do YouTube entender que esse vídeo, que esse conteúdo é bom para você e pode ser bom para sua amiga que faz aula com você e te acompanha e anda sempre junto com você, então ele distribui para mais pessoas. Então, não deixa de curtir esse vídeo, de clicar em compartilhar e mandar esse vídeo para o máximo de amigas bailarinas e bailarinos. Agora com o Theo vai ter muito bailarino que vai se interessar nesse papo, então manda para muita gente esse vídeo. E
se inscreva no canal, que me ajuda muito o projeto a crescer, tá bom? Segue o Theo nas redes sociais aí, que eu vou deixar aqui embaixo. Ele é um bailarino de uma referência e de um trabalho impecável. Fica a minha indicação. E, Theo, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação. Valeu, Pedrinho. É isso aí, galera. Deixe seu follow, curte, segue, né? Porque o algoritmo ele precisa entender, né? Que é um conteúdo de qualidade e aí distribuir para o máximo de pessoas possíveis. Me siga nas redes sociais e mais uma vez, obrigado, Pedrinho. Valeu, foi um bate-papo Imagina, bem bacana. eu que agradeço aí de verdade, de novo, você ter aceitado esse convite e ter agregado com tanta informação de qualidade aí pro pessoal que tá assistindo. Pessoal, beijo aí pra vocês, obrigado. Theozão, beijo pra você também, obrigado aí por você ter aceitado o convite mais uma vez. Gente, Valeu, Rei. semana que vem, quinta-feira, às 19 horas, volto aqui com mais um convidado nota 10, tá bom? Tchau, gente. Tchau.